Lucas 24:13. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. É Lucas capítulo, versículo 13. Pode ler? Eu queria que você prestasse a sua atenção. Diz assim, ó: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, presta atenção, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos, encobertos, impedidos de o reconhecer. Eles não conseguiam reconhecer Jesus. Jesus ia com eles, caminhava, estava do lado, mas eles não conseguiam conhecer ou reconhecer Jesus. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós, atenta para isso, nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres dos que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não o achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido, lhe disse, ou melhor, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram como ele desapareceu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Então disseram uns aos outros o quê? Versículo 32. Então disseram um ao outro o quê? Por favor, lê com vontade, lê com fé. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha o quê? Quando ele falava da palavra. Mas vamos começar do começo. O dia estava acabando, o dia estava declinando. Aqui está dizendo assim: 2 deles. Deles quem? Dos discípulos. Presta atenção na palavra. O que hoje acontece com um mundo de gente é exatamente isso aqui.
Jesus havia deixado uma palavra, havia deixado uma promessa. Jesus reuniu aqueles que andavam com ele e falou para eles assim: olha, convém que aconteça isso, isso e isso, vai ser assim, eu vou ser levado, vou ser traído, vou ser levado, vou ser condenado, vou ser crucificado, vão me tirar de lá, vou ser dado como morto, vão pensar que eu morri, mas no terceiro dia eu volto, e volto para a glória de Deus, volto com a vitória, volto com a resposta, volto com a ressurreição e com a vida. Eles ouviram, eles acreditaram. Percebe que em algum momento eles falaram assim: a gente achou que ele seria aquele que ia vir mudar a história de Israel, mudar a história da nossa vida. Só que o que aconteceu que tirou de dentro deles essa esperança? O que aconteceu que mudou dentro deles alguma coisa, que apagou dentro deles alguma coisa, que fez a chama dentro deles, que fez a esperança dentro deles apagar, diminuir, que tirou eles do meio dos outros? Porque está desfazendo, está dissolvendo, está acabando aquele povo, aquelas pessoas, aquele espírito, aquele corpo que andava com Jesus. Aqueles homens que acompanhavam Jesus. No momento que Jesus sai de cena, na hora em que os problemas começam a acontecer, aquela gente que andou com ele 3 anos e tanto, que ouviu ele falar, que viu tanta coisa maravilhosa, que conseguiu extraordinárias, que ouvia da boca dele coisas que acendiam o coração, que ferviam o coração, agora eles estão indo embora. Judas se perdeu, Pedro se afasta e daqui a pouco vai negar. Esses dois aqui tomam um rumo diferente. Jesus falou: fica junto, permaneçam juntos, permaneçam unidos, permaneçam no mesmo espírito, continua crendo, porque a minha palavra vai se cumprir. Mas eles não conseguiram crer nisso. Um deles diz assim: já é o 3º dia e nada está acontecendo. O tempo está vencendo eles. O que os olhos estão vendo, o que o coração está sentindo, o que os ouvidos estão escutando, está mudando dentro deles alguma coisa. E eles estão tão encobertos, eles estão indo pelo caminho, eles estão discutindo o quê? Todas as coisas que aconteceram. Mas que coisas? A condenação, os açoites, a crucificação. Eles estão voltados para as coisas que amarguravam, que entristeciam, que traziam tristeza para dentro do coração, coisas que haviam diante dos olhos dele, que demonstravam para eles que a resposta que eles estavam esperando não estavam acontecendo, e eles alimentavam isso dentro deles. Era isso que eles fortaleciam dentro deles. Eles discutiam sobre isso, ao ponto de Jesus estar andando com eles e eles não conseguirem reconhecer, enxergar Jesus. E Jesus falava, mas eles não conseguiam perceber. Só foram ter o entendimento lá na frente, depois que comeram do pão, depois que os olhos deles se abriram. Eles falaram assim: peraí, você reparou como ardia o nosso coração quando ele falava? Só que quando ele falava e ardia o coração, eles estavam preocupados com as lutas, eles estavam olhando os problemas. Se você pegar essa história que eu estou contando, esse fato que se passou aqui, e você trouxer para os nossos dias hoje, é exatamente o que tem acontecido dentro de muita gente. A palavra, ela faz arder o coração no momento em que estamos caminhando ali, nessa hora que a gente está aqui, que a gente está envolvido. Mas quando a gente sai ali para fora, a gente sai envolvido com todo tipo de problema que está acontecendo na nossa vida. A sua vida e a minha, ela é corrida demais. Os problemas que a gente enfrenta, as lutas que aparecem, os compromissos que a gente tem, eles exigem muito da gente. A gente às vezes não tem tempo de parar para sentir dentro do nosso coração se essa palavra está fazendo arder, se ela está fazendo avivar a chama, se ela está erguendo. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo. Eu estou aqui falando agora, mas eu garanto que dentro do coração de alguém estão as preocupações, das lutas que está vivendo, das portas que estão fechadas, das angústias que estão sendo vividas, das dificuldades que estão diante da vida.
de todo problema que está tendo que enfrentar dentro de casa, nos caminhos. Alguns se preocupam tanto com coisas tão passageiras. E isso que eu estou falando não é só uma questão de opinião, é uma questão de entrega. Algumas pessoas das que andavam com Jesus, olha para mim, presta atenção, porque isso é importante. Aliás, não tem nada mais importante do que isso, não. Alguns permaneceram, ficaram lá. E daqui a pouco a história vai correndo. Jesus volta e vai se apresentar. Percebe que eles disseram assim, eles falaram: algumas das mulheres que estavam conosco foram até o sepulcro. Elas foram em direção a Jesus. Elas foram buscar Jesus, elas foram ao encontro de Jesus. E elas receberam a palavra: Ele está vivo, Ele não morreu. Elas viram por quê? Porque buscaram. Por que o anjo falou com elas e não falou com esses dois? Porque essas se dispuseram a ir até lá, se aproximar. Eu estou querendo dizer, eu estou me referindo a gente que busca a Deus, gente que se aproxima de Deus, gente que abre o coração e que vai ao encontro de Deus. Não é uma questão só de crer que Ele existe, não é uma questão só de ficar parado e dizer: não, Deus, Ele é Deus em todo lugar, eu encontro Deus em todo lugar. Encontra nada, porque se encontrasse, a vida não estava como está. Deus se encontra quando busca, e Ele mesmo disse isso: se me buscardes, me encontrareis, estarei convosco enquanto vós. Você está vindo buscar Jesus hoje. De repente você recebeu pessoas na sua casa que são importantes, pessoas do seu convívio, pessoas que você ama, mas isso não foi maior do que a tua necessidade de buscar a Deus. Não foi maior ou mais importante do que você parar aquele momento. E nisso você mostra para Deus, não só com seus lábios, mas com o seu gesto, a posição que Ele ocupa. E você demonstra para aqueles que te cercam quem é esse Deus para você, o que Ele significa para você. É atitude, porque a fé sem obra, ela é morta. Eles estavam indignados, eles estavam ali tristes, eles estavam amargurados. Por quê? O tempo era de luta, era de dificuldade, Jesus não estava ali, não. Eles ainda não tinham visto, mas a palavra já tinha chegado. Já havia um sinal de Deus de que a resposta estava acontecendo, mas eles não conseguiam mais crer. Eles não conseguiam mais absorver aquilo. Tem gente que não consegue crer. Faz força para acreditar em alguma coisa. Não é força, é entrega. É permitir que Ele haja, é permanecer na posição que Ele mandou ficar. E a posição é de disposição para enfrentar, de certeza de que Ele é com a gente. Eu não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando de comunhão com Deus. Porque aqueles que se afastam, aqueles que, mesmo conservando o que foi dito, mas vivendo diferente, esses não vê nada e andam amargurados, ao ponto de não conseguirem entender, não conseguirem compreender, não conseguirem ver que era Jesus. Eu me refiro a gente que até vem, mas a palavra não entra, ela não consegue encontrar na palavra a direção que ela precisa, porque o coração dela está distante, o corpo está aqui, mas o coração está longe. Jesus estava indo com ele, hoje Ele anda comigo, Ele anda com você. Ele está falando com a gente através dessa palavra aqui, para levantar, para erguer, para dar força, para renovar, para restaurar, para transformar. E para isso, Ele está aqui, Ele está através da palavra dEle, do Espírito dEle. Como é que você espera ver Jesus? Como é que eles esperavam ver Jesus? Por que eles não estavam conseguindo enxergar? Jesus caminhava do lado deles, e eles não estavam conseguindo. E na maioria dos casos é assim, Jesus está junto com a pessoa, mas a pessoa não consegue reconhecer, porque os olhos estão sempre em outra direção, o coração está voltado sempre para outro lugar. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? E Ele questiona esses dois, Ele fala: por que vocês estão desse jeito? Por que vocês estão amargurados? Por que vocês estão aí desesperados, vão discutindo pelo caminho? O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Algum deles poderia ter dito: a palavra do nosso mestre se cumpriu, o que ele falou está acontecendo, ele vai voltar, porque tudo que ele disse era verdade, ele operou coisas maravilhosas. Mas não, eles disseram: você não sabia,
Você não lembra, não ouviu falar de um homem que era profeta, poderoso em obras, operava milagres, fez tanta coisa, mas agora a gente não está vendo. Agora a gente não está conseguindo enxergar. E ele estava onde? Por que não estava vendo? Deus está comigo, Deus está com você. Ele está aí agora. Ele está lá naquela luta que você está passando, Ele está lá naquele problema que você está vivendo, Ele está naquela adversidade que você está atravessando. Ele está lá do lado daquele que está no meio da rua, tomado pela cachaça. Ele está lá do lado daquele que está ali, tomado pelo entorpecente, pela cocaína, pelo crack. Ele está lá com aquele que está no homossexualismo. Ele está com você quando a porta se fecha. Ele está com você quando tudo dá errado. Ele está com você quando aquela luta parece que não tem fim. Quando a solução do problema parece que não vem. Ele está sempre aí. A questão é, você está enxergando Jesus na sua vida? Você tem visto Deus nos seus caminhos? Para onde você está olhando? Porque Ele está com você. É promessa dEle, a palavra dEle não cai no chão. Ele disse assim: eu estarei convosco até a consumação dos dias. Ele estava caminhando ali, mas tem gente que insiste em olhar para outra direção. Deus está com você, mas a pergunta é: você e eu, nós estamos com Deus? Quais têm sido os nossos caminhos? Aonde está o nosso coração? Coisas pequenas demonstram muitas coisas. O gesto que a gente tem na nossa oração, no nosso louvor, na nossa adoração, as coisas que a gente faz para Deus e vir na igreja. Tem gente que não veio. E sabe por que não veio? Porque recebeu alguém muito importante em casa. Isso pode parecer bobagem, é besteira do pastor, porque o negócio do pastor é ver gente na igreja. Você está enganado, você pode até pensar isso. E ainda que a minha intenção fosse essa, não foi para isso que Deus te trouxe aqui. Foi para instruir o nosso coração em alguma direção. Mas não adianta falar que ama e não mostrar com gesto que ama. Nenhum de nós vive desse jeito. Nenhum de nós conserva nada na nossa vida que só fique da boca para fora e na atitude não faça nada. Está dando para entender? Eu já vivi coisas na minha vida que eu acreditei demais no que era dito, mas no gesto nunca demonstrou absolutamente nada daquilo. Nunca se buscou fazer absolutamente nada daquilo. E sabe o que eu fiz? Eu desisti daquilo. Eu abri mão daquilo. Eu deixei de acreditar naquilo. E aquilo desapareceu de dentro de mim. Hoje os meus olhos estão em outro lugar. Eu não deixei de crer em Deus. Eu continuo acreditando em Deus. Eu fiz uma escolha, você faz uma escolha. Alguns discípulos fizeram uma escolha, permaneceram naquela casa. Nós vamos ficar debaixo dessa palavra, nós vamos crer no que Ele disse, nós vamos permanecer nesse lugar. A gente vai continuar acreditando até o fim, não interessa, Ele é o mestre, Ele disse que ia voltar, Ele vai voltar. Se Ele falou que ia ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Se Ele falou que Ele ia vir aqui, Ele vai vir aqui. Se Ele disse que Ele voltaria para a gente, Ele vai voltar para a gente, a resposta virá. A palavra dEle vai se cumprir. Mas há pessoas que escolhem outro caminho. Não, está tarde demais para mim. O dia já declina. Eles ficaram ali esperando, eles aguardaram um tempo. Eles permaneceram um tempo, só que a coisa não estava acontecendo. Os olhos não estavam vendo, já é esse o terceiro dia e nada aconteceu. De repente o tempo está te vencendo. De repente a direção que você está olhando é o que está entristecendo teu coração. De repente teu coração você já não consegue mais sentir ou ter a sensibilidade e sentir ferver. Por outro lado, existiam aqueles que permaneceram. Houve um momento que Jesus se apresentou para eles. Houve um momento que Jesus fez algum gesto, tomou alguma atitude e os olhos deles se abriram. Deus, Ele dá todo o tempo para a gente abrir os nossos olhos. Deus, Ele tem falado com a gente, Ele tem nos instruído. Aqui e em tantos outros lugares e tantas outras bocas e tantos outros meios. Nós estamos vivendo dias em que a palavra tem sido pregada em tantos lugares. Isso é Jesus falando para estremecer o nosso coração, para levantar. Ele não está em busca de religioso. Ele não está em busca de alguém que more dentro da igreja, porque morar dentro de igreja não significa absolutamente nada se na sua vida ali fora você não puser em prática aquilo que você está ouvindo aqui dentro. Ele não está em busca de gente que aparente ser o que não é.
Ele está em busca de gente que viva, Ele está em busca de gente que seja de verdade, homem, mulher de Deus, que coloque em prática, é isso que Ele está buscando. A palavra dele diz que os olhos dele passeiam por toda a terra, procurando o quê? Os olhos de quem? Os olhos de quem? Estão fazendo o quê? Passando e fazendo o quê? Não, você está vendo? Às vezes até para falar uma luta, um gesto desse tamanho, abrir os lábios e falar, procurando, não tem coragem, não tem disposição, para que fazer? Para que falar? Esses dias o pessoal estava ensaiando aqui, o que eles vão apresentar daqui a pouco, homenagenzinha aos Dia dos Pais, de todo o coração, porque não se pode deixar passar batido. Eu estava ouvindo eles conversando, eu estava lá dentro e eu estava ouvindo eles conversando aqui. E eles entre eles falando, não, mas você tem que soltar a voz, você tem que cantar, presta atenção, não desvia não, porque isso tem a ver com a palavra e tem a ver com a sua vida. E eles falavam, não, você tem que soltar, tem que cantar, não fica retraído não, vai para frente, solta a voz, canta, libera aí. E eu estava só ouvindo ali aquilo, e eu estava só analisando. Não é só não cantar. É coisa que eu reparo às vezes. Eu só posso falar daqui, porque eu estou aqui, ministro aqui, prego aqui. Se as pessoas não têm disposição nem para cantar, onde a letra é decorada, e a música é cantada, se a pessoa não se solta, não se libera para Deus, para adorar, ela não vai se liberar para orar. Porque orar já é diferente, a música é decorada, o ritmo a gente já conhece. Orar não, orar já é uma coisa mais íntima. Orar já diz respeito àquilo que está dentro de você, orar é conversar. Eu estou aqui, estou falando para você, porque você está aí. Porque eu estou te vendo, porque eu tenho certeza que você está ouvindo. Quando a gente fala com Deus, a gente fala porque a gente tem certeza que Ele está ali. A nossa oração, ela vai criando intimidade com Deus. Se as pessoas não conseguem encontrar coragem, disposição e ânimo para louvar, elas não vão encontrar coragem, disposição para orar. Ah, mas eu oro, você não conhece meu coração, você não sabe da minha vida. Eu não sei mesmo não. Mas eu procuro prestar atenção no que está escrito aqui. Jesus um dia foi até um lugar que tinha um morto. 3 dias ele estava morto, ou 4 dias. Ele estava lá dentro daquela sepultura. E Jesus chegou diante da pedra. Ele falou assim, tira a pedra. Quem conhece a passagem? Ressurreição de quem? De Lázaro. Ele falou assim, tira a pedra. Alguém questionou, falou, mas Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias que ele está aí. Ele falou, tira a pedra. Tira aquilo que impede, tira aquilo que atrapalha, remove, não importa o que vai ter, não interessa o cheiro que vai vir, tira a pedra. Ele fechou os olhos, ergueu a cabeça para o alto assim, e ele falou, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Aliás, o Senhor sempre me ouve, mas assim eu faço, por causa, ele poderia só ter pensado, mas ele tinha que botar para fora, para que todos vissem que quem ia operar era Deus. Você tem que orar, você tem que falar com Deus, você não é diferente de ninguém, nem eu nem você, a gente não é diferente de ninguém. Se no passado ele falou jejua, a gente tem que jejuar, não mudou nada não, você tem que fazer do mesmo jeito. Se está escrito aqui, no passado as pessoas tinham que buscar, quem somos nós para achar que a gente não precisa? Você tem que buscar sim, porque a vida muda, as pessoas mudam, a roupa muda, o jeito de se viver muda, o jeito de se acompanhar as coisas muda, mas Deus permanece sendo o mesmo e se serve a Deus da mesma maneira. Se você não buscar, você não vai encontrar. Se você não abrir o seu coração para Ele, Ele não vai entrar. Se você não usar da sua fé, nada vai acontecer. Porque tem gente que está encoberta por um monte de quinquilharia aí dentro. Eu tenho Deus do meu jeito, então olha para os resultados da sua vida e veja se está funcionando. E ó, isso não tem nada a ver com idade também não. Ah, eu sou novo. Quanto tempo você tem de vida? Quem aqui tem mais 30 anos de vida, por favor, levanta a mão. Tem? Olha o que foi.
Quem tem mais 10 anos de vida? 20 anos de vida. Pela frente ainda. Quem tem? 30, 40, 50, 60. Você tem? Você tem? Hã? Há 30, 40 anos atrás, quem já morava aqui? Você já morava? 30 anos atrás? Como é que era esse lugar? Mato. Aqui onde tem um exército era como? O dono daquele lugar já não é mais o mesmo. As pessoas que viveram há 30 anos atrás já não estão mais aqui. Eu não sei como era isso aqui. Mas naquele tempo as pessoas não paravam para imaginar que depois daqui 30 anos seria do jeito que é hoje. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você projeta uma coisa, mas você não pode dar a certeza de que vai existir. O seu tempo é hoje, o seu tempo é agora. Está andando com você quando? 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 E amanhã? Quando amanhã chegar já é hoje, gente. Você tem que viver hoje, agora, nesse momento. Eles não estavam podendo viver o agora de Jesus na vida deles, porque eles estavam preocupados com coisas que eles não estavam vendo, presos a coisas que estavam dando errado, entristecidos. Como é que está o teu coração hoje? Como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua comunhão com Deus hoje? Seu coração está ardendo, teu coração está fervendo? Você acredita que a palavra de Deus é Deus falando com você? Como é que está isso? Porque se você crê, então pode ter certeza que tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, nada vai ficar para trás. Hoje as coisas podem estar bem diferentes do que você imaginou, mas isso não quer dizer que Ele não esteja operando. De repente esse é o caminho, faz parte do projeto dEle. Não fazia do seu, não fazia do meu, está vivendo coisas que eu estou vivendo hoje, está sentindo coisas que eu estou sentindo hoje, mas já fazia parte de todo o plano que Ele tem para a nossa vida, e a gente vai chegar onde Ele tem preparado para a gente, mas a gente tem que permanecer firme com Ele. Esses aqui não permaneceram. Aqui está escrito que eles ficaram ali naquela casa e que Jesus desapareceu para eles naquele momento. Eu não sei se depois alguma coisa diferente acontece, mas até onde eu li aqui, a história deles para. Sabe para onde Jesus vai agora? Jesus vai lá para onde estão os demais discípulos, e lá Ele vai comer com eles, lá Ele vai conversar com eles, lá Ele vai ficar com eles. Lá Ele vai fortalecê-los, lá Ele vai falar de novo para eles que tudo vai dar certo, que a palavra dEle vai se cumprir. Lá Ele vai avivar o coração deles, lá Ele vai falar com quem quer ouvir Ele. Porque Jesus fala com quem quer ouvir. Às vezes a gente vê gente falando assim, fui ali, mas não, nada daquilo ali. Às vezes a gente ouve alguém falar assim, olha, hoje Deus Ele falou comigo, hoje a palavra, na verdade Deus Ele fala todo dia. A palavra dEle é todo o tempo para a gente. A questão somos nós, é como a gente está recebendo. Porque tem dia e tem momento que a gente recebe de um jeito, tem dia que a gente recebe de outro. Tem dia que o terreno do teu coração é a terra boa, onde vai produzir frutos. Tem outro dia que a terra do teu coração é aquele terreno cheio de espinho. É um monte de problema, é um monte de luta, é um monte de desafio, é um monte de tristeza. Como é que está hoje o teu coração? Mas quando eles comeram do pão, eles se fortaleceram. Esse pão é a presença de Deus. Esse pão é Jesus dentro deles. Diga glória a Deus. Hoje a gente vai comer do pão e tomar do suco. Nós vamos comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Você não é obrigado. Eu aprendi na igreja que eu frequento que a Santa Ceia é para quem tem o Espírito Santo, é para quem é batizado nas águas, é para quem é casado no papel, é para quem faz tudo direitinho. É para quem anda perfeito, é para quem anda na linha, é para quem tem a carteirinha de membro, de membro da igreja, é para quem já fez isso, já fez aquilo. Depois você dá uma lida e veja qual era a carteirinha que os discípulos tinham. Procura lá ver quem que era o perfeito, procura lá ver quem é que andava do jeito que a gente às vezes imagina, que tem que ser a vida. A Santa Ceia foi dada para quem estava dentro daquela casa, para quem andava com Jesus, para quem tinha compromisso com Jesus. Jesus deu a ceia para Tomé, mesmo sabendo que Tomé não acreditava nas coisas que ele estava falando.
Mas Jesus estava dando oportunidade para ele: se transforme, mude, abre o teu coração. Jesus deu a ceia para Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo, porque Jesus já tinha falado para ele antes: você vai dar a vida por mim? Vai nada. Antes que o sol se ponha, você vai me negar 3 vezes. Antes que o sol se ponha, não, antes que o sol nasça. Você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou, mas mesmo assim ele deu a oportunidade. Ele sabia que Judas ia trair, mas ele deu a ceia para Judas, porque ele estava dando oportunidade. O que eu e você estamos recebendo aqui agora é oportunidade de vermos a glória de Deus na nossa vida, de termos comunhão com o nosso Deus, de sermos fortalecidos, de recebermos a presença dEle, porque o que você veio fazer aqui hoje é buscar a presença de Deus. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Esses dias eu falei aqui na igreja, e eu comentei com um colega, um amigo ali fora, e eu vi que ele ficou meio espantado também. No dia que eu falei aqui, eu vi que teve gente que não concordou muito. E você não está aqui para concordar comigo em tudo que eu falo, não. Nós estamos aqui para andar junto na fé, no Espírito. Diga glória a Deus. Mas eu falei assim: igreja não é lugar para você vir ser abençoado. Eu continuo com a mesma opinião. Igreja é lugar para você vir buscar a Deus. E quando você busca a Deus, quantas? Todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Então quando você vem à igreja, se aproximar de Deus, buscar a Deus, você o encontra e recebe dele tudo o que você precisa. Amém? Agora você tem que encontrá-lo, e ele está aí junto com você. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua disposição? Como é que estão os teus olhos? Você está enxergando Jesus dentro de você? Ou as coisas que estão acontecendo têm servido como um cobertor e te impedido de enxergar tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus está cuidando? Às vezes a gente só consegue ver o problema que está diante dos nossos olhos. É uma porta que se fecha, é uma doença que não desaparece, é um trabalho que não vem, é uma porta que não se abre, é uma dificuldade que passa, e aquilo ali vai entristecendo, vai amargurando, e quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a pensar, é a única coisa que vem, e a gente esquece de olhar e ver quanta coisa Deus está fazendo. Você está de pé, ó, dá uma olhada para você. Você está respirando, para você tem esperança, para você tem vida. Hoje é o dia da transformação da sua vida. Olha para Jesus, anda na luz dele, você vai saber o caminho que você deve caminhar, que você deve andar. Creia nele, você vai ver a resposta dele na sua vida. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. E diante de tudo isso que foi dito, que foi falado, que foi pregado, tudo isso que foi colocado diante de nós, aqueles 2 homens seguiam um caminho, uma estrada, seguiam uma estrada que não os levava para perto. Pelo contrário, eles estavam indo para longe, cada dia mais se afastando, cada dia mais, cada passo mais indo para longe. E quanto mais caminhavam, mais debatiam entre eles, mais remoíam entre eles, mais alimentavam dentro deles questões que em nada os fortalecia, pelo contrário, amargurava. Jesus caminhava junto com eles, mas eles não conseguiam enxergar Jesus, não conseguiam reconhecer Jesus. E tem muita gente que tem andado assim, gente. Está dentro da igreja, mas não consegue ver que Deus está com ela. Está enfrentando lutas, mas não consegue enxergar que quem tem sustentado ela é Deus. Ao ponto de, às vezes, dizer para si mesmo, dentro do coração, em alguns casos até, dizer para o lado de fora, para aqueles que acompanham, que andam junto: eu vou desistir, eu vou jogar para o alto, eu vou parar, eu vou abrir mão, não quero mais. Porque tem alimentado o que entristece. Quem foi que disse que esse tempo seria só um tempo de paz?
Jesus, quando disse que voltaria, que ressuscitaria ao terceiro dia, Ele não disse que as coisas seriam fáceis, mas antes de partir Ele disse: o Espírito do Senhor será enviado, e Ele vai entrar dentro de vocês, Ele vai consolar vocês. Permanece unido em fé, permanece junto, fica firme. Permanece na presença de Deus, para que o Espírito dele, para que o Consolador, aquele que traz com ele a força para sustentar, a disposição para seguir, a coragem para enfrentar, a força para suportar, a condição, a capacidade, esse vai vir, ele será derramado sobre vocês. Esses homens estavam tristes e não conseguiam ver Jesus, porque o Espírito de Deus não estava neles. Mas é promessa dele derramar sobre nós o Espírito Santo. Não há nada nesse momento, nesse mundo, nessa vida que você necessite mais, e eu, do que a presença dele, o Espírito dele. Mas isso só funciona se você abrir o teu coração, se você se dispuser. Isso não tem nada a ver com religião, não. Por um instante pelo menos, feche os seus olhos e vá para dentro de você agora. Deixa de lado qualquer coisa que possa te atrapalhar aí agora. Reconhece a tua necessidade de tê-lo, porque é Ele que está falando com a gente, a palavra dEle que está sendo ministrada. Não é a opinião do homem, não é a ideia de uma pessoa, não é uma religião colocada por alguém. É só a palavra de Deus sendo pregada para o nosso coração, e você precisa reconhecê-lo nos seus caminhos. Você tem que sentir Ele aí agora. Você tem que buscar, você tem que abrir o teu coração para Ele, com disposição, com vontade, com fé. Você não é diferente de ninguém, não. A palavra para mim é igualzinha a palavra para você. A palavra para você, ela é igualzinha para mim e para qualquer outro. Temos que buscá-lo, temos que abrir o nosso coração, temos que dizer para Ele: está aqui a minha vida, eu me rendo, eu me entrego, eu me dou para o Senhor. Eu quero, eu desejo que o Senhor faça morada em mim, habite no meu coração, enche a minha vida, me faça diferente, uma criatura diferente, uma pessoa diferente. Eu quero que a tua força, ela flua dentro de mim, que o teu Espírito, abre o teu coração, pede por Ele, fala: Espírito Santo, vem, habita no meu coração hoje, está aqui a minha vida, me molda. Eu não quero ser um religioso, eu não quero me moldar à vontade de um homem, uma religião, uma placa, uma doutrina de uma igreja. Eu quero ser do Senhor, eu quero ter o Senhor dentro de mim. Eu não quero fazer coisas que agradem as pessoas como uma capa. Priorizar o Senhor na minha vida, nos meus caminhos, no meu caminhar. Faz a tua oração aí para Ele agora. Eu não sei o que você precisa. Você não precisa repetir as minhas palavras. Aliás, não deve repetir as minhas palavras. Você tem as suas, por mais simples que elas sejam. É a tua voz que Ele quer ouvir, é o que sai de dentro do teu coração. Então abre os teus lábios, não tenha vergonha não. Se vence essa timidez aí, se liberta disso. Fala para Ele: Pai, eu te quero, eu preciso de Ti, eu necessito da Tua presença. Pede a Ele, pede a presença dEle. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate meu rosto e as forças se acabam, eu continuo a olhar para o céu. Vai falando, vai abrindo o teu coração para Ele.
testemunho da tua vida, faz diferente de todas as outras vezes. Sabe, se derrama verdadeiramente aí agora. Abre o teu coração até o ponto de